Bom dia, meu querido, minha querida irmã, né? Que Deus abençoe seu dia. Nós estamos hoje diante de um dia muito bonito, né? Que Deus abençoe o nosso dia. Mas eu vim hoje aqui trazer mais uma reflexão para o seu coração, né? Eu tenho entendido, nós estamos hoje no 8º dia, né? De isolamento social. E assim, às vezes nós temos a impressão de que temos todo o tempo, temos muito tempo, o tempo começa a sobrar, mas você começa a entender que Deus tem um propósito nesse tempo, né? O propósito de nos fazer parar, de nos fazer refletir, ouvir a Deus, de nos fazer conectar melhor com as pessoas com quem nós, da nossa família, com quem nós amamos, né? Nós vivemos numa corrida tão grande, né, que às vezes nos falta tempo para dizer para nossa esposa o quanto nós a amamos, para parar para ouvir nossos filhos, seus dilemas, para nos comunicar, né, com os nossos entes queridos. Mas eu gostaria de ler com você hoje Efésios 5, capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 17. Diz assim: Pelo que diz, desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscio, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, né? Preciosa porção da palavra de Deus, né? Do apóstolo Paulo dita à comunidade da igreja de Éfeso, né? Então, ele começa dizendo aqui que nós precisamos ser despertos, né? Nós precisamos ser iluminados. Nós estamos num tempo em que precisamos discernir, né, a vontade de Deus em nos iluminar, em nos dirigir. Nós precisamos nos abrir para compreender que para não presumir que nós sabemos, né, e que precisamos acertar o nosso caminho. E eu creio que esse tempo agora é um tempo no qual Deus está dando uma grande oportunidade para o mundo, né? O mundo foi sacudido de uma maneira muito forte, né, com essa pandemia, né? Deus está fazendo com que as pessoas fiquem reclusas, né? Eu creio que tudo isso com um propósito de iluminar, de fazer refletir, de nos fazer acertar o nosso caminho, porque a luz ela tem a propriedade de iluminar, de acertar o nosso caminho, né? Então pode ser que você não concorde comigo, né? Mas eu, como um homem de fé, entendo, né, que Deus está dando ao mundo uma grande oportunidade de refletir, de pensar, de acertar, né, cada um acertar o seu caminho, porque a segunda vinda de Cristo se aproxima e nós precisamos estar preparados para esta segunda vinda de Cristo, não é? E nesse processo aí, ele está dizendo também que nós precisamos aprender, nós precisamos viver como pessoas sábias, né? E não como néscios, né? O que é o néscio? O néscio é aquele que não compreende, né? Ele só consegue enxergar aquela realidade temporal pequena que se avizinha de si mesmo, ele consegue ver só a circunstância imediata dele. Ele não consegue ver a realidade dentro de um contexto maior, né, mais universal, né? Então, ele está dizendo isso, que nós precisamos ser sábios para compreender, né, o propósito de Deus, né? E uma das coisas que ele fala é com respeito ao uso do tempo, né? Ele fala remindo o tempo porque os dias são maus. Às vezes nós temos a impressão de que temos muito tempo, né? Especialmente nesse momento agora que, por exemplo, eu sou professor, não trabalho, não estou trabalhando nesse momento, né? Todas as escolas estão em recesso e a gente tem a impressão de que tem muito tempo, né? E às vezes a gente se vê gastando muito tempo no YouTube, no Facebook, a gente se vê gastando muito tempo nisso, né? E nós precisamos entender
que o tempo é precioso, nós precisamos usar o tempo com sabedoria, não é? E nos leva a discernir também que os dias são maus, né? E em Eclesiastes 7,14 fala que nós precisamos considerar o dia mau. Precisamos considerar, né? O dia mau existe? Existe, né? O nécio, ele só sabe reclamar. Eu oriento que você não reclame, né? Eu oriento que você reflita no dia mau, né? Para que você possa considerar e receber uma direção divina, né? Uma luz divina nesse tempo, né? Compreender a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela precisa ser compreendida por nós. Não espere que ninguém te diga qual é a vontade de Deus, né? A Bíblia nos manda compreender essa vontade de Deus. Em Romanos 12:1 fala de um culto racional, para que nós compreendamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas precisamos compreendê-la, né? E a Bíblia fala, aqui em Romanos 12:1 e 2, fala que nós precisamos desenvolver um culto racional. O que é um culto racional? O culto da razão, né? É um culto onde você usa a sua razão para compreender, para parar, para refletir, né? Então eu gostaria de concluir, né, essa nossa breve reflexão aqui, dizendo que viva intensamente esse tempo, né? Compreenda o propósito de Deus, né? O que Deus quer nos ensinar para esse tempo? Eu creio que Deus está querendo sacudir para nos levar a um acerto, né? O mundo a um acerto, né? Eu me lembro agora daquela palavra do profeta Isaías que diz: preparai o caminho do Senhor, né? Aplainai o caminho do Senhor, né? E depois essa palavra foi repetida por João Batista, quando perguntaram a ele: quem é você? Ele disse: eu sou uma voz que clama, né? Preparai o caminho do Senhor, né? Acertai o caminho. Né? Então eu creio que essa é a vontade, isso é o grande clamor do coração do Pai Celestial, né? Nos levando a acertar o nosso caminho, preparando para a segunda volta de Cristo. Né? Então, precisamos compreender essa vontade específica de Deus para nós. Né? É nossa responsabilidade diante de Deus. Né? E aproveite também para conectar-se com as pessoas com quem você ama. Aproveite para sentar na mesa, para conversar, para escutar, principalmente ouvir, né? Falar menos, mas ouvir mais, procurar entender quais são os dilemas que hoje estão no coração dos seus filhos, que está no coração da sua esposa, né? Em que você tem falhado, né? Na sua vida relacional dentro da sua família, né? Então eu creio que esse é um tempo, muito curiosamente, né? Muito sabiamente, Deus tem nos levado a estabelecer um tempo recluso com a nossa família, né? A família ainda é um importante valor divino, né? Mande mensagens para sua mãe, para os seus irmãos, né? Expresse o quanto eles são importantes para você, expresse amor, né? Essa é a essência, né, do Evangelho, é o amor, né? Deus nos manda essencialmente amar, né? Entende? Então, querido, que Deus abençoe esse tempo, que esse seja um tempo produtivo, né? E importante e significativo para cada um de nós, tá bom? No nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor esteja usando esse tempo, levando os seus filhos e filhas a se concentrarem e a uma compreensão da sua vontade, Senhor. No nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, te dê um bom dia. Um abraço.